Olá, sejam bem-vindos. Hoje o programa Transformação veio até a Casa da Criança Paralítica de Campinas. Estamos aqui com a Maria Delta e com o Valdir. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu gostaria que vocês começassem contando para o pessoal de casa como começou a Casa da Criança Paralítica, como surgiu, há quanto tempo que vocês estão aqui em Campinas? A Casa da Criança Paralítica de Campinas, ela completou agora no dia 17 de janeiro 65 anos. No início, a fundação dela originou-se da necessidade de você atender portadores de poliomielite. Na verdade, o foco da casa era atendimento da poliomielite. A poliomielite, ao longo desses anos, ela foi erradicada no Brasil. Mas outras formas de paralisia surgiram e a casa vem se adaptando a essas novas formas de paralisia e vem se estruturando no sentido de atender a essa nova demanda. Então, hoje vocês fazem um atendimento de vários tipos de paralisia. Se a Maria puder explicar que tipo de crianças chegam até vocês? A paralisia, basicamente, da casa é a física, certo? E o atendimento chega até a gente através dos postos de saúde. Os médicos mandam com o diagnóstico, chega até a casa, a coordenadora técnica pega o prontuário junto com a assistente social e faz uma avaliação para encaminhar para os técnicos, que são os técnicos que vai ser atendido, e vai ser direcionado para cada técnico atendimento. Então, não é uma coisa única só da fisioterapia, são vários atendimentos que essa criança tem em 30 minutos e vai passando no decorrer da manhã, no decorrer da tarde. Que tem os atendimentos de fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social, fonoaudiologia, pedagogia, nutrição, dentista e médico. Então, eles passam por todos esses procedimentos. E os atendimentos sempre 30 minutos para cada técnico. E é uma parceria com a municipalidade? Sempre foi assim, Valdir? Começou desde o início, vocês com essa parceria, ou não? Foi uma coisa que foi mudando ao longo dos anos? Não, essa parceria veio se alterando ao longo dos anos, né? E é interessante porque esse atendimento, quando a gente fala em atendimento de criança, né, a gente associa muito ao atendimento direto, né, como a Delta colocou. Mas aqui nós procuramos atender também as famílias, porque não adianta você atender essa criança aqui se ao sair daqui ela não tem um acompanhamento familiar. Uma continuidade. Uma continuidade, né, desse atendimento. Então, nós valorizamos bastante, né, a questão da psicologia, a questão da nossa assistente social, né, a questão da pedagogia, que é muito importante, porque nós fazemos aqui reforço escolar para as crianças. E aí a gente procura dar um atendimento geral para a criança e para a família, e com apoio fundamental da sociedade. E no caso da fisioterapia, nós acompanhamos um atendimento de uma criança. Eu vou passar para o pessoal de casa para ter uma ideia desse trabalho que vocês desenvolvem. A fisioterapia é um dos principais setores da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Aqui a gente atende bastante crianças com paralisia cerebral, que é a maior demanda. Tem mielomeningocele, que é uma outra patologia também bem procurada aqui. A gente é referência até em mielomeningocele em Campinas. E tem outras síndromes e distrofias musculares também. Aqui a gente faz um trabalho individual e em grupo. Quando a criança chega, a gente faz uma triagem, vê qual que é a real necessidade dela, traça uma conduta. E aí a gente usa dos nossos equipamentos que a gente tem, das nossas ferramentas, para atingir os objetivos que a gente traçou quando essa criança entrou. Everton tem 10 anos e a família o acompanha desde o nascimento a atendimentos na entidade. Vai fazer 10 anos que eu estou na casa. A evolução dele foi ótima, hoje ele tem controle, hoje ele consegue ficar em pé e o trabalho delas é excelente, é ótimo, né? Muito carinho, são muito atenciosas, então eu só tenho que agradecer. Para Juliana, o trabalho da associação é diferenciado e é o que garante a qualidade de vida e avanço no tratamento do Everton. Nunca ficou com preguiça de vir. Pelo contrário, ele já gosta de fazer exercício, ele já gosta de vir para cá, para o grupo, para fazer, jogar bola, colocar o aparelho, ele ama. A fisioterapeuta falou da gratidão que o trabalho na associação proporciona para a vida pessoal dela. É maravilhoso, né? É bem bacana porque a gente está trabalhando e está conseguindo ajudar
pessoas, crianças e as famílias bastante, né? Então, às vezes, como a gente trabalha com neurologia infantil, os resultados são bem lentos, né? Lentos e a longo prazo, né? Não é, às vezes, como uma fisioterapia numa parte de ortopedia, por exemplo, quebrou o pé, se reabilitou, saiu andando. Aqui já é um pouquinho diferente. Mas é muito gratificante. Às vezes a gente consegue fazer uma criança sentar, que não sentava, segurar o próprio pescoço para poder comer, falar e ajudar nos outros setores, né? Porque a criança são várias coisas, não é só o setor da física, só andar, só sentar. Então a gente colabora com todos os aspectos da vida dessa criança. E influencia diretamente na vida da família também, né? E a Maria Delta estava comentando com a gente também que depois da fisioterapia ainda existe um atendimento em casa. A assistente social vai até a casa dessas crianças para ver o modo de vida. Se você puder explicar um pouquinho. Quando eles chegam, é feito essa entrevista com a família e as crianças, até para o atendimento das crianças. Então, mesmo com o decorrer do atendimento aqui na casa, elas vão até, não só a assistente social, mas todas as outras técnicas, a TO, a físio, elas vão para ver se as crianças, que as orientações que foi recebido na casa da criança está sendo praticada adequadamente, porque às vezes uma orientação pode prejudicar na criança, na postura, no andar, então elas acompanham também na casa, que eles têm uma qualidade de vida tanto na casa da criança como nas suas residências. E nós temos um projeto da Casa Experimental que ensina como lidar, como arrumar uma cama, mexer no fogão, na geladeira. Então, é o dia a dia da criança em casa, porque às vezes eles não têm essa informação e os nossos técnicos fornecem tudo isso. Passar por aqui traz qualidade de vida, né, Valdir? Aprender a lidar com essa deficiência que a criança possui, como que ela vai encarar a vida depois daqui. É verdade, esse é um ponto importante, né? O que a casa se propõe? Ela se propõe, na medida do possível, considerando as limitações da criança, mas nós nos propomos a dar condições não só para uma inclusão, né? Mas para uma inclusão com qualidade de vida. E a ideia, como eu ressaltei anteriormente, não é só o atendimento da criança, mas também é melhorar a qualidade de vida da própria família. Saber lidar, aprender, de repente, adaptar um espaço dentro de casa, né, que não está adequado, e uma pequena mudança vai fazer uma diferença grande na vida dessa criança. Isso. Na verdade, eu sempre falo que as mães, quando tem uma notícia que tem um filho com deficiência, ela entra em luto. E ela fica se culpando porque teve essa criança. Então, o atendimento do psicólogo, da fisioterapia, das técnicas, vai ajudar ela a lidar com essa deficiência que veio esse filho. Então, ela se culpa muito pelo nascimento da criança, pelo sofrimento da criança, e ela fica totalmente protetora, não quer levar as crianças nos atendimentos, porque acha que as pessoas vão discriminar. E a sociedade discrimina principalmente pelo visual. Se é uma coisa que não é aparente, como é o caso do autismo, em qualquer lugar que eles vão, eles não têm essa discriminação, mas quando é visual, na hora que bate o olho, já discrimina. E a pessoa com deficiência, eles são muito sensíveis, ele percebe quando você está discriminando. Então, a mãe, o papel dela é de proteção. E aqui, as meninas orientam essa mãe que não precisa ter esse medo, que se ele tiver uma qualidade de vida, ele vai superar todos os seus obstáculos na sociedade. E é esse o nosso papel, de estar ajudando essa família a ter qualidade de vida tanto em casa como na sociedade, porque quando você leva um filho no shopping é terrível. As pessoas encaram como um coitadinho, como se ele estivesse sofrendo. E eu sempre falo para as pessoas, olha, a pessoa com deficiência, ele não sabe a condição da pessoa normal, ele só sabe a condição dele. Então ele é feliz de acordo com a vida dele. Ele acha que todo mundo é igual a ele. Só o visual é que às vezes tem essa outra interpretação. Mas ele é feliz. Quando as pessoas chegam aqui e acham que nossas crianças são tristes, não. Todos são alegres. E nossas técnicas, todas as pessoas que trabalham na casa, têm uma alegria tão grande, porque eu falo, Deus colocou esses anjos da guarda para trabalhar com essa deficiência de média complexidade, que não é fácil.
E elas conseguem trabalhar com desenvoltura, com uma alegria, sabe? Sempre achando que eles vão superar. Nós temos criança que chega aqui molinhos e começa a andar. Nós temos vários vídeos aqui. Cada passo é uma vitória, né? Cada passo é uma vitória. E para as mães com pessoa com deficiência, cada degrau é uma conquista. Não é porque foi ou pouco ou muito para nós, é sempre... Porque eu também sou mãe de pessoa com deficiência, então eu sei disseminar os dois lados, da pessoa com deficiência e da pessoa, que, entre aspas, que é normal, porque todos nós temos uma deficiência. Então, isso é o valor que tem essa casa. E que as pessoas, quando quiserem vir visitar a casa, que ligue na casa, agende um horário que nós estamos à disposição para mostrar como essas crianças só transmitem alegria e agradecimento pela disponibilidade das pessoas técnicas que estão aqui para dar uma qualidade de vida tanto para a família como para a criança. E para conhecer esse atendimento tão qualificado, né, Valdir? Porque são profissionais realmente qualificados para fazer esse tipo de atendimento e trabalho com a criança deficiente. Esse é um outro ponto importante, né? O primeiro o desenvolvimento da consciência da sociedade. Essas famílias, elas escondiam essas crianças, né? Pareciam que elas eram crianças totalmente dissociadas do ambiente, e não são. Né? Hoje já mudou muito isso, né? As famílias já encaram essa questão, né? Encaram de uma forma mais clara, de uma forma mais destemida e trazem essa criança para esse processo de inclusão. Esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é o que você colocou, né? Quando você tem profissionais que trabalham, por exemplo, com crianças com essa característica, não é só o profissional exigido na sua capacidade técnica, ele também se envolve emocionalmente, porque você não tem como, olhando uma criança dessa, né, você não tem como se preocupar apenas com o atendimento técnico, há o atendimento emocional. Né? Isso é um negócio muito interessante, que a produtividade desse profissional ela cresce muito, porque há um envolvimento emocional dele, e aí se envolve com a criança, se envolve com a família, né? É muito gratificante. Gratificante, exatamente. É o que eu digo sempre aqui na casa, né? Você, para fazer um trabalho dessa natureza, você não pode se limitar a fazer o seu processo técnico e ir para casa, né? Você leva todo esse processo em casa, para a sua residência. Você não tem como, acabou o seu expediente de trabalho, deixei o problema aqui, agora eu vou me preocupar com outra coisa. Não tem como. E não só o problema, como também a solução, né? Esse passo que uma criança deu, o dia que você volta para casa do trabalho, realizado, completo, né? Esse é um outro conceito interessante, né? O que é vitória para nós, né? O que é sucesso para nós? Às vezes a criança dá um único passo, é um sucesso considerável, né? Porque ela não tinha, exatamente, ela não tinha essa perspectiva. E aqui ela conseguiu fazer isso. E você percebe isso muito nas mães, né? Na família, quando vem a criança dar um sorriso, dar um passo, porque até então ela não tinha essa perspectiva. Isso é gratificante. Olhar para os pequenos detalhes, né? Exatamente. O tempo do nosso primeiro bloco está acabando, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Estamos de volta. Para você que chegou agora, o programa Transformação de hoje veio até a Casa da Criança Paralítica de Campinas. E no bloco anterior nós estávamos falando das vitórias, dos profissionais qualificados que vocês têm aqui. E eu queria saber assim, para manter esse nível de atendimento, essa excelência, como que a Casa da Criança Paralítica de Campinas se mantém? Vocês têm uma parceria com a municipalidade, aceitam doações? Como que isso acontece aqui? A Casa da Criança Paralítica, ela se sustenta num tripé. A nossa área técnica, o corpo de voluntários e o equilíbrio econômico-financeiro. No caso do equilíbrio econômico-financeiro, qual é o nosso princípio? As nossas receitas têm que cobrir as nossas despesas. É interessante essa questão porque você aqui, quando a gente fala em despesas, você não tem como reduzir as despesas da casa, né? Nós temos um limite para redução muito reduzido.
porque senão a gente vai prejudicar o atendimento à criança. E isso é um princípio nosso, nós não prejudicamos em hipótese alguma. Então o que a gente tem que fazer para essa conta fechar? Aumentar a receita, não tem como. E no caso do aumento da receita, de onde são as fontes da receita? Nós temos fontes vindas do governo, né, das entidades governamentais, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Nós temos recursos vindos das empresas, nós temos recursos vindos da sociedade, né? São os nossos, no caso da sociedade, são associados nossos, que podem contribuir mensalmente, e são aqueles doadores esporádicos, né? Que também são muito bem aceitos. No caso das empresas, os recursos vêm direcionados para determinados projetos, e no caso dos recursos públicos, também para determinados projetos. Qual vem sendo a nossa grande dificuldade? É o que acontece com o país, né? Passamos por uma crise muito grave e a instituição sofreu também com isso. As pessoas diminuíram a doação, o governo também diminuiu a sua contribuição e as empresas também. E qual é o paradoxo disso? É que exatamente nesse momento de crise, a nossa demanda por crianças aumentou, porque muitas famílias perderam os planos médicos por causa do desemprego. E iam correr para onde? Vieram para cá. Então, se nós analisarmos o crescimento de crianças atendidas ao longo do ano passado, nós tivemos um crescimento de 7%. Isso, numa época de crise, é muita coisa. Quantas crianças hoje vocês atendem? Hoje nós estamos atendendo 358 crianças. E existe uma fila aí? Não, essa fila realmente não existe, né? Ou nós atendemos ou nós direcionamos as crianças que aqui vêm para outras instituições. Mas se você fizer uma analogia com uma empresa conseguir aumentar sua carteira de clientes em 7% no ano, numa época de crise, é muito difícil. É uma vitória, né? Querendo não dar conta com excelência. Exatamente, é uma vitória. E todos que batem aqui, que têm o perfil de atendimento da casa, são recebidos. E aí vem o outro lado da necessidade do recurso, né? Então nós dependemos muito da sociedade. Os recursos são muito bem recebidos pelas várias formas, né? Seja através de uma doação esporádica, seja através de associações, associados. Hoje nós temos um bazar, nós estruturamos um bazar, né, que vai ser uma das principais fontes de recurso ao longo de 2018. E nós temos vários eventos programados também para arrecadar recursos. Em relação ao bazar, eu vou passar para o pessoal de casa acompanhar como que é feita a distribuição ali das peças, como vocês recebem doações por lá. Vamos dar uma olhadinha. Em dezembro de 2017, a Casa da Criança Paralítica de Campinas inaugurou o Bazar dos Sonhos. O bazar ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, a gente não fecha para o almoço, tá? E não abre no final de semana. Tudo o que tem aqui no bazar é de doação, que a população ela realiza, faz a doação para casa. É feito toda uma triagem, qual é essa triagem? Primeiro a gente entra em contato com a assistente social e ela nos fala aquilo que as crianças de repente precisam, aí aquilo que a criança estiver precisando é disponibilizado para elas, aquilo que não, a gente coloca a venda aqui no bazar. A proposta, além de levantar recursos para a entidade, é vender produtos com custo baixo e também favorecer a população. A gente mudou, né, de local, agora está aqui na frente da casa onde tem uma visibilidade melhor. Então as pessoas que não conheciam, não sabiam que a entidade tinha esse bazar, começaram a vir perguntar, então aumentou muito o fluxo, o movimento de pessoas, está muito legal. E fora isso que tem muitas mercadorias de diversas coisas, roupas, calçados, móveis e com preço bem acessível. Então tem uma aceitação da população muito grande. A entidade recebe todo tipo de doação e, em alguns casos, faz a retirada do donativo. Pode, a gente tem o telefone direto do bazar, que é o 21 27 7232. É só entrar em contato. A gente tem também toda uma agenda de retirada de doação. Então, aquilo que a população quiser doar, não tem como retirar, é pesado, não tem como levar, a gente liga aqui, a gente agenda um horário e o pessoal vai até a residência da pessoa e retira. Então, muito bacana o trabalho do bazar. Para quem está em casa, que também quer ajudar de alguma forma, sendo voluntário, com doações esporádicas ou se tornar aí um contribuinte mensal, como entra em contato com vocês? Através de que telefone, e-mail, site? Olha, a orientação para os voluntários
que a gente passa, já tem um site, tem um número que eles ligam até a casa, faz um agendamento de horário e dia para conhecer a casa. Por quê? Às vezes as pessoas querem ser voluntária da casa, só usa as redes sociais, mas não conhece a missão da casa, não sabe como é que funciona a casa, qual é o atendimento que é feito. Então, o que nós sugerimos? Que eles ligam, marquem uma visita e eu faço o acompanhamento desse voluntário para mostrar a casa, falo da missão, faço um acolhimento desse voluntário antes de se tornar um voluntário. E com isso, eles preenchem toda a papelada, que é a adesão de voluntário, questionário de voluntário, quais são os dias que ele pode vir, quais são os horários, porque o voluntariado, ele não é um voluntário, não pode dizer assim, eu vou ser voluntário e ir qualquer dia. Nós temos as nossas organizações, nós temos a nossa rotina e a gente tem que encaixar horário e dia até para não sobrecarregar pessoas, porque nós somos uma instituição de atendimento a crianças de média complexidade. Alguns voluntários ligam, mas eu quero final de semana. A casa só funciona das 7 às 17 horas, então sábado e domingo não funciona. E aceitamos esses voluntários para os nossos eventos, que é a festa junina, que chega a ter 250 voluntários em cada festa, e na festa de Natal, das crianças, e nas datas comemorativas. Que precisa de uma mão de obra. Que precisa de um apoio maior, até porque as nossas técnicas não são limitadas com relação ao número de crianças e de familiares que vêm até os nossos eventos. Porque os nossos eventos é bastante movimentado, você vê que tem 358 crianças, aí você multiplica por 3 ou por 4, porque aí vem o irmão, vem o pai, vem a mãe. Então a gente precisa desse suporte para poder dar uma qualidade boa dos nossos eventos. Então qualquer pessoa pode ligar na instituição. Você quer passar um número, Maria? 19, que é o DDD, 21 27 7330. Então, entrando em contato com esse número, eles já vão poder nós temos a nossa recepção, dos detalhes. Ali ela já agenda, nós já temos uma agenda eletrônica que entra em contato comigo, marca o horário e eu recebo essas pessoas aqui e mostro toda a instituição, até para a pessoa ver se realmente quer ser um voluntário da casa. O nosso site também, né, Delta? Ela falou, o site ccp.org.br. E também tem a situação da nota fiscal paulista, né, Valdir? Que agora ela só é feita através do celular. Isso. No passado, a nota fiscal paulista, nós distribuíamos umas caixinhas, né, umas urnas no comércio, e o doador colocava o cupom fiscal nas urnas. Hoje o governo do estado mudou o processo, então você deve baixar o aplicativo, né? E o próprio consumidor ele pode doar, deve doar a nota fiscal paulista através desse aplicativo. O processo é muito simples, né? Ele baixa o aplicativo, cadastra, escolhe a entidade a ser doado, digita o cupom fiscal e envia para a Secretaria da Fazenda. E isso daqui também, a nota fiscal paulista é uma outra fonte de recursos considerável para a instituição. E além disso, o que mais a instituição precisaria, que quem está em casa, de repente, é um empresário, pode ajudar de que forma? Pode ajudar, primeiro, associando-se à instituição, né? Nós temos um grupo de associados e a nossa ideia ao longo de 2018 é nós ampliarmos esse grupo. Segundo, doando bens que sejam inservíveis para as pessoas, e esses bens são direcionados ao bazar e vendidos, e a receita vem para a instituição. Bens também, alimentos também podem ser doados. Nós temos um programa de orientação nutricional em que a nutricionista ela elabora dietas específicas para cada paciente. Porque essas crianças, em função da deficiência delas, elas necessitam de determinados alimentos para reforçar a alimentação. E a nutricionista dá essa orientação, inclusive inclui as famílias. Então os alimentos também são muito bem doados. E o próprio trabalho voluntário, né? Como eu falei antes, um dos tripés da casa é o trabalho voluntário. Então a pessoa que tiver um tempo, né?
que possa oferecer esse tempo para a instituição, trazer a experiência dela, trazer a vivência dela, vai ser muito bem recebida. Nosso programa está acabando, eu quero parabenizar vocês por esse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem e pedir para que vocês deixem um recado para quem está assistindo, para quem quer ser voluntário, para quem não conhece e quer vir conhecer. O recado que eu particularmente deixo é que a sociedade muda em função da participação de cada um. Às vezes eu vejo as pessoas culpando o governo, seja ele de que natureza for, né? Mas não adianta só culpar, né? Você tem que ter uma participação, você tem que fazer a sua parte. E cada um que possa fazer a sua parte, atendendo necessidades da sociedade, estará contribuindo para um mundo melhor. E eu acho que isso é uma responsabilidade e um dever de todos nós como cidadãos. Maria? Olha, eu tenho várias coisas, mas como eu não posso falar todas, eu só vou falar uma coisa. Sempre acredite no seu filho que tem deficiência, porque ele tem o seu potencial. Esqueça o preconceito e lute com todas as suas forças, como mãe, como pai, como família, que seu filho vai ser aceito nos lugares de acordo com o respaldo da família. A família é muito importante para que essa criança tenha uma qualidade de vida tanto em casa como na sociedade e na inclusão social. Porque se fala muito em inclusão social, só que não existe essa total inclusão. Existe entre aspas, mas se a família acreditar, ela vai conseguir tudo o que ela quiser, independente do preconceito ou não, e que não tenha preconceito com a pessoa com deficiência e nem tenha receio até chegar a ela, que ela sempre dá o melhor para as pessoas e nos engrandece na forma de agradecimento, no sentido de ajudar a ver o mundo de forma diferente, assim como ele vê de um modo diferente, não vê como os olhos dos outros. Eles são pessoas felizes e normais. E a minha fala final, até me emociona, é acreditar na pessoa com deficiência, que o potencial dele sempre vai aparecer. Somos todos iguais, né? E para você todos de casa, iguais. Se não conseguiu acompanhar o nosso programa por completo ou quer rever, que foram assuntos muito importantes tratados aqui hoje, é só entrar no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá tem a playlist do nosso programa Transformação. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem.